Esse grupo que se une contra o bicho, contra o pacote do IOF, tem um lobby muito grande no parlamento. E o parlamento já se mobiliza. A oposição pressiona formalmente e tem campo para derrubar o decreto de Lula. Há uma deturpação do uso do IOF. Não para fins regulatórios, para fins arrecadatórios. Então, vocês viram que, nesse ambiente, o presidente da Câmara se manifestou. Atenção ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Brasil não precisa de mais imposto. Aí eu faço uma observação para ele aqui, para o presidente da Câmara. Eu concordo que o Brasil não precisa de mais imposto. Hugo Mota, que eu sei que o senhor nos acompanha, me diga uma coisa. O senhor está disposto a, da sua parte, dar uma contribuição para o ambiente fiscal brasileiro? Ajudaria a desafogar um pouco a nossa conta e talvez resultando em menos mordidas de natureza arrecadatória? O senhor estaria disposto a levantar a bandeira de um corte nas emendas parlamentares, por exemplo? Vamos discutir isso. São 50 bilhões. Vamos baixar pela metade. Joga para 25 bilhões. Faça esse movimento. Em 2025, essa mordida do IOF ficaria para contribuir com a arrecadação na ordem dos 20 bilhões. Abra mão. Comande aí no parlamento. Conversa com o seu parceiro Alcolumbre para abertura, para abrir mão de uma parte das emendas parlamentares. Outra coisa, vamos discutir gasto tributário? O que é gasto tributário, André? É um fetiche parlamentar, e os lobbies operam especialmente aí. Muita gente reclamando das medidas do IOF sendo beneficiadas por desoneração, beneficiada por os vários mecanismos de gasto tributário que há. O parlamento está disposto, então, porque, tudo bem, você é contra o IOF, eu também sou. O que a gente pode fazer para contribuir para ter uma alternativa, uma compensação a esse aumento do IOF? Já falei do orçamento secreto, das emendas parlamentares. Vamos ver gasto tributário, vamos rever gasto tributário, benefício fiscal, subsídios. Nessa hora não. Então, reclama da gastança, reclama de que não se corta gastos, mas o parlamento mesmo é um agente fundamental para o aumento do gasto na forma do gasto tributário. A quantidade imensa de subsídios que se dá para setores não competitivos. Para o setor automobilístico, por exemplo. Então, vamos lá. Os setores têm meu apoio, estão incomodados com o IOF. É péssimo para o setor produtivo, mexe com os meios de produção, encarece o custo do dinheiro. O pequeno e médio empresário, Sebastião Doce, não é o grandão, não. O grandão tem acesso ao mercado de capitais. O empresário grande se alavanca por cima. É o pequeno e médio empresário brasileiro que se ferra com esse IOF. Porque ele não consegue tomar crédito. O IOF é, além de tudo, acumulativo. Cada operação de crédito, o cara vai ser mordido. O cara precisa de crédito. Ademais, o aumento do crédito inviabilizando o investimento privado, que é fundamental para que o Brasil cresça de verdade, para que não seja esse crescimento voo de galinha, estimulado pela geração de demanda, pela distribuição de dinheiros. O cenário está posto, mas como é que o parlamento vai contribuir para isso? Como é que o parlamento pode contribuir? Já falei, e é claro que eu estou provocando, das emendas parlamentares. Vamos abrir mão de uma parte disso. Vem aqui, Hugo Mota. O Estado não gera riqueza, consome. Perfeito. O senhor, inclusive, né, Hugo Mota? Um viajante, está viajando pelo mundo, curtindo a vida. Quem é que está pagando essa conta? Eu até espero que seja o Estado, que não seja empresário e tal. O Estado não gera riqueza, consome. E quem paga essa conta é a sociedade. Sim. Quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. Aí. O executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Tá certo.
Quando o Congresso vai cortar o desperdício em emenda parlamentar? Quando o Congresso vai discutir para valer sem interdição lobista? Prerrogativa do parlamento. Se o parlamento não quiser discutir, não discuta. Pode se omitir nessa matéria. Só que o discurso fica capenga e vai ser apontado aqui. Tem aí uma contenda clara entre parlamento e executivo em função dessa medida do IOF. E o Hugo Mota, de certo, respondia a Fernando Haddad, que, na entrevista ao Globo, a que eu me referi ontem, na entrevista de domingo, Haddad responsabilizou o quase parlamentarismo brasileiro pelas dificuldades fiscais do país. Segundo Haddad, em resumo, essa autonomia, que eu considero perversa, do Congresso, a forma como gere, e aí alcança uma independência, né, como gere autoritariamente os bilhões de reais em emendas parlamentares, isso faria com que o parlamento tivesse uma postura não aderente à agenda, não precisaria ser obrigatoriamente aderente, mas não comporia com os avanços do governo em matéria fiscal. Então, diante disso, Hugo Mota reage. A fala de Haddad na entrevista ao Globo reage Hugo Mota. Temos aí uma disputinha posta e, bom, aí começam a surgir da parte do executivo questões interessantes, né? Olha isso aqui. Derrubar o decreto do IOF terá seu custo. Então vejam isso, tem um discurso. Tem um discurso de Hugo Mota contrário ao decreto do IOF. Só que a queda do decreto do IOF terá impacto nas emendas parlamentares. Então vamos ver se o discurso de Hugo Mota é para valer, se ele vai bancar para valer, se não é só uma resposta, se não fica só no texto, se não é uma resposta de Hugo Mota especificamente em rede social, se ele vai levar à frente esse troço aqui. Porque derrubar o decreto do IOF significaria perder a emenda parlamentar, pela regra da lei de diretrizes orçamentárias. Então, tem uns cálculos de técnicos do governo que participam dos debates da Junta de Execução Orçamentária. Derrubar o decreto do IOF teria seu custo, poderia travar mais de 10 bilhões em emendas parlamentares. Então, porque é o seguinte, de novo, Jeane, olha aí a lógica arrecadatória desse decreto do IOF. Ele veio para compor com o congelamento, contingenciamento e bloqueio. São algo um pouco mais de 30 bilhões em contingenciamento e bloqueio, não é corte de gastos, é represamento de gastos. Aí, se somando para 2025, os cerca de 20 bilhões alcançados pela mordida do IOF. Se você aumenta o bloqueio, você precisa ter proporcionalmente o mesmo represamento para as emendas parlamentares. Então, Hugo Mota, se quiser encampar a derrubada do decreto, saiba que o volume de emendas parlamentares cairá nesse represamento. Olha a discussão. É isso que está posto aí. De qualquer maneira, vamos supor que não haja a queda do decreto. Vamos supor que o governo só tenha a perda de arrecadação projetada com base nos 2 itens que foram retirados, os mais explícitos de controle de capital que foram retirados do decreto. Ainda assim, o governo precisaria compensar essa perda de arrecadação. Vejam o IOF declaradamente usado como instrumento arrecadatório. O governo vai precisar compensar isso aqui, a perda de arrecadação. Ele pode... as estimativas dão conta de algo como 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais perdidos com a revogação desses 2 itens. O governo precisará compensar. Ele pode fazer num novo relatório, aumentando, por exemplo, o contingenciamento, ou pode deixar para o próximo relatório bimestral de julho. Vamos ver como o governo fará.